Bem-vindos e bem-vindas à correção da atividade de Geografia. Esta serviu como a primeira avaliação diagnóstica do ano letivo de 2021. Lembrando que para a gente trabalhar com estas correções, aulas online, quando a gente tiver sem o momento ao vivo, vamos trabalhar com o YouTube e estes dois aplicativos principais, o Google Sala de Aula, onde as aulas vão ficar todas organizadas, cada professor vai postar na sua data específica, e o WhatsApp, que é o plano B. Então, caso você tenha algum problema com o Google Sala de Aula, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que a gente responde, tá bom? Eu sou o professor Tiago de Geografia e caso você tenha dúvidas de como entrar no Google Sala de Aula, você precisa ter o Gmail, tá? Ou o institucional do aluno, pb.gov.br, ou o seu Gmail, tá? Caso queira treinar, pelo Gmail também funciona. E os apps que a gente geralmente usa são estes, tá? O Instagram para divulgação, o Google Forms, o Google Sala de Aula, o WhatsApp, o Google Meet para reuniões, o YouTube para videoaulas, tá? E o Kahoot, que é uma plataforma onde a gente pode usar um quiz, uma das formas da gente entrar em contato, tá? Para o pessoal que é terceiro ano, vamos ter um foco no Enem, tá? E as abordagens elas vão ser, pelo menos até a segunda ordem, via educação à distância, tá? A primeira pergunta da atividade passada foi: a palavra geografia significa o quê? Bom, eu coloquei logo esse GIF com esse deus. E quem é ele? Ele é Thor, o deus do trovão nórdico? Não. Esse daí é Zeus, tá? Que é o deus considerado grego, tá? Então, o que geografia tem a ver com a Grécia? O que tem a ver com esse deus? Bom, geografia é uma palavra que vem do grego e como a própria imagem já está sugerindo, ela tem dois significados, tá? Geografia significa geo, terra, tá? E grafia, dá para ver aí o papelzinho e o lápis, escrever, né? Descrição. Então, é uma palavra que significa descrição da terra, tá? As alternativas, elas fornecem a gente o quê? Descrição da vida, não é. Se fosse descrição da vida, seria a palavra biografia, onde bio significa vida. Estudo das formas da Terra, também não, tá? Onde a palavra que diria isso seria geomorfologia. Geologia, estudo da Terra, também não. Chega bem perto, mas não é. A opção correta seria a alternativa D, tá? E descrição dos mapas fica para cartografia. Todas estas palavras que tem nas outras alternativas existem e são trabalhadas pela geografia, tá? Qual paisagem de Caporã apresenta as mesmas características do período em que o Brasil ainda era uma colônia? E antes dessa pergunta, tem uma breve história sobre a cidade, tá? Que o território pertencente a Caporã hoje era de propriedade do senhor Alberto Ludwig, aquele que a escola tem o nome. E quando a gente fala de Brasil colônia, a gente fala de quê? Bom, a gente fala de um Brasil lá do século XVI, tá? Então, o Brasil colônia, como a gente bem conhece, ele é o período que corresponde ali da chegada dos portugueses e do estabelecimento deles até a independência, certo? Quando os portugueses chegaram no Brasil, houve primeiro a extração do pau-brasil e depois os portugueses resolveram se estabelecer aqui no Brasil, tá? Com o plantio da cana-de-açúcar, posteriormente com a extração do ouro e, por último, com o plantio do café. Tanto a cana quanto o café, eles trabalham com um sistema de plantio onde é uma grande propriedade de terra, geralmente com um dono só, e apenas um produto sendo cultivado. No caso, a cana-de-açúcar é na terra chamada massapê e o café na terra chamada terra roxa, tá? No tipo de solo. Então, a resposta já está nas entrelinhas. A própria imagem da paisagem ela já denuncia, né, qual é a resposta, que seria canaviais que funcionam com sistema plantation, ou seja, monocultura, ou seja, um tipo de plantio só, e latifúndio, que é em grande propriedade. Uma curiosidade, a cana-de-açúcar ela vem sendo plantada aqui no Brasil já faz um certo tempo, tá? E desde o século XVI até os dias de hoje, a gente consegue ver que ela permanece lá no litoral brasileiro. Olha esse mapa. Nesse mapa a gente consegue ver ó, que o litoral nordestino, bem como ali pedacinhos, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, né, Vitória e Espírito Santo, ainda no século XIX tinham esse tipo de cultura. E o brasão do estado da Paraíba mostra também a importância, né, do cultivo da cana-de-açúcar para o estabelecimento da economia do estado. Tá? Além disso, a gente consegue ver em gravuras antigas, tá, de como era que se desenvolvia esse plantio. Aqui a gente consegue ver uma pintura de Franz Post, do século XVII, onde conseguimos observar a moenda, tá? Movida, perceba aí no canto inferior direito, ela é movida pela força do rio, né? A gente consegue ver a Casa Grande, onde moravam, né, os senhores de engenho e a sua família, tá?
e ali em cima a gente consegue ver a senzala. Além disso, perceba que existe uma predominância de pessoas negras, tá? Porque essas pessoas eram trazidas forçadamente da África para cá para trabalhar nesse tipo de cultura. Aqui a gente vê uma outra imagem tratando do mesmo tema, que é a moagem da cana. Sendo que aqui você vê que há atração animal para poder movimentar o moinho e a mão de obra escrava. Tá? Aqui a gente vê mais uma imagem de outro pintor, tá? Assim como o anterior é do século XIX, sendo que este é Jean-Baptiste Debré, e a gente vê aí atração humana para poder movimentar o moinho de cana. Tá? Então foi uma cultura bastante importante. Bom, continuando falando sobre Caaporã, a gente tem na outra pergunta o seguinte: qual rio divide Caaporã de Goiânia, tá? E na prática Pernambuco, né, da Paraíba ali no lado leste? Seria a resposta Rio Tracunhaém. Ah, professor, como é que eu ia saber disso? Bastava você clicar no link que eu já deixei lá disponível, tá? Vamos conhecer, gente, a cidade da gente, tá? Quais são os rios que cortam, né? Quais cidades estão próximas a Caaporã? E uma curiosidade, esses outros rios aí existem, tá? Ó, então, o rio Tracunhaém, perceba que ele fica certinho ali na divisa, né, entre Paraíba e Pernambuco, ao sul ali de Caporã, tá? E também pertinho ali de Pitimbu. É o rio que faz essa divisão natural. E perceba que essa divisão, que inclusive ultrapassa ali o traçado do rio, ela não é uma divisão em linha reta, ela é uma divisão bem curva, né? Mas por quê? Porque geralmente a divisão entre os estados, municípios, países, elas obedecem limites físicos. Então, de um lado do rio é uma cidade, do outro lado é outra cidade. Isso é super comum no mundo inteiro. Tá? A próxima pergunta é sobre mesorregiões, que são divisões do estado da Paraíba. A própria imagem ela já está denunciando a resposta. A pergunta é: a qual mesorregião pertence o município de Caaporã? Existem 4 mesorregiões, tá? E Caaporã está ali no verdinho. Quem é o verdinho? É a Mata Paraibana, tá? Letra A. Bem como a outra pergunta também está denunciada, né? São 4 legendas, 4 mesorregiões. Então, resposta também, letra A, tá? A outra pergunta também incorpora o assunto mesorregiões da Paraíba e nela está presente Juliette, né? A participante do BBB 21. Bom, Juliette, ela é de Campina Grande. A qual mesorregião pertence Campina Grande? Resposta já está na própria imagem, tá? A cidade de Campina Grande pertence ao agreste paraibano, tá? Uma curiosidade, nessa imagem, além de ter as mesorregiões, né, Mata Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão, também aparecem as micro-regiões, né? Então percebam, João Pessoa é uma micro-região, Litoral Sul é uma micro-região. Uma observação, Caaporã pertence à Mata Paraibana e à micro-região Litoral Sul, tá? Então, na mesorregião paraibana, Mata Paraibana, e na micro-região Litoral Sul, tá? Então, resposta dessa alternativa, que pergunta onde fica Campina Grande, nas mesorregiões, fica no Agreste. Aí tá, né, gente? Belíssima Campina Grande, né? Uma cidade muito grande mesmo, tá? E super importante para o estado da Paraíba como um todo, tá? A outra pergunta, que já tem um spoiler aí, é quais são as cidades que estão anunciadas aí pelo número 3 e número 2. Bom, seria a cidade que está ao norte e a cidade que está ao leste, né? Ao norte temos quem? Vamos colocar uma lupa? Agora dá para enxergar. Ao norte temos Alhandra, a leste de Caporã temos Pitimbu. Beleza. E a última pergunta é para você associar linhas a colunas, tá? Simples. Vamos lá. É hoje a principal porta de entrada ao ensino superior. A prova viabiliza o acesso às instituições de educação públicas e privadas, etc, etc. Qual dessas alternativas é prova? Olhando rapidinho. Enem, né, gente? Ótimo. Segunda linha. É um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google. Quem é? Google Meet. Sobra quem? Sobra aula remota, que é a tendência do momento para dar continuidade ao ano letivo, né? Então, aqui estão algumas referências do material que a gente trabalhou nos slides. Muito obrigado pela atenção de todos e, se Deus quiser, a gente se vê em breve.